quem quiser questionar, discordar, completar, por favor, vamos ficar todo mundo bem à vontade, porque nós gozamos de uma belíssima oportunidade. Enquanto a gente estava ali aguardando o momento do início da nossa reunião, nós estamos nos lembrando de uma amiga que há muitos anos atrás nos passou uma sugestão. Meu filho, estude a vida dos primeiros cristãos. E o tempo foi passando e a gente hoje foi lembrando. Gente, vocês já imaginaram o que era na antiguidade, pouco depois do desencarne de Jesus, os cristãos precisarem de se reunir ocultamente, há muito pouco tempo, isso não vai muito longe, mas naquela época, sob risco de morte, se encontravam nas catacumbas. Agora nós aqui, ó, num privilégio desse, num local abençoado desse, nos reunirmos para falarmos de Jesus. Então vamos ficar todo mundo bem à vontade, combinado? Deve ter sido setembro ou agosto, não me recordo bem, nós estávamos num passeiozinho de final de semana, então a gente estava aí, com o meu baixinho, que está ali presente, limpando, eu com a vassoura, ele com outra, a gente estava limpando uma varanda. E ele fez uma pergunta para mim assim: papai, você conhece Jesus? E aquela pergunta veio assim do nada. Então, a partir desse questionamento do Vitor Hugo, a gente começou a fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada nesse questionamento. Você conhece Jesus? E era esse o questionamento, aliás, o questionamento que eu trago para a gente poder refletir. Você conhece Jesus? Quem gostaria de responder para nós? Só que tem um problema, todo mundo quer responder sempre, todo mundo junto, igual aconteceu agora. Tem que ser um de cada vez. Senão a gente não entende. Vocês ouviram, gente? Olha, ela disse assim, olha, eu acho que eu conheço muito pouco, mais por intermédio dos relatos, da sua vida, mas no fundo a gente conhece muito pouco. Alguém tem mais alguma sugestão? Definir um ser tão imenso por infinito, que já fundiu ao Pai, é difícil a gente definir Jesus. A gente pode tentar conhecer as suas pegadas, o roteiro de vida que ele nos deixou, pedacinho por pedacinho. Por parte ele vai conhecendo. Mais alguém? Conhecer Jesus pelo amor. A gente tem amor nosso, tem amor a nós mesmos, os mandamentos. Porque nós, às vezes, nós pensamos assim, vou ajudar o meu irmão, mas sim, nós estamos ajudando o nosso próximo, ajudando as pessoas nas coisas que às vezes eles necessitam, às vezes assim, num alimento, numa coisa, né, que preciso. Então, no meu entender, conhecer Jesus é ser amor, né? É ter muito amor pelos irmãos, pelas irmãs, pelas pessoas, né? É fazer o bem ao próximo, né? Assim como Jesus fazia no passado, né? Eu penso assim, né? É conhecer Jesus, né? Boa colaboração, senhor. Queridos irmãos, Augusto Cury escreveu alguns livros, né? Um psiquiatra brasileiro. Entre eles escreveu um chamado O Mestre dos Mestres, uma análise da inteligência do Cristo. E lá ele coloca assim que ele mesmo, na condição de cientista, questionava a existência de Jesus. Até um belo dia que ele resolveu fazer uma pesquisa profunda. E ele encontrou ele falava assim, gente, será que Jesus não foi invenção da história, não foi uma invenção política, não foi uma invenção religiosa? Porque, de fato, gente, olha, nós estamos aí há 2000 anos depois da vida de Jesus.
ainda hoje, 2000 anos depois, nós temos dificuldade de conceber, como o nosso companheiro falou com muita propriedade, de conceber alguém dessa envergadura moral e espiritual. Então ele questionava, será que lá 2000 anos atrás isso não foi uma invenção de algo ou de alguém com interesses próprios, escusos ou não? Se pôs a pesquisar. E ele diz que encontrou todas as informações da vida de Jesus nas suas biografias, que não são outras senão o próprio Evangelho. São relatos, ainda que fracionados, mas relatos da vida de Jesus. Então ele pôde, a partir daí, compreender que Jesus foi muito mais que um mero divisor da história da humanidade. Eu tenho um amigo lá de Belo Horizonte, um dia desse ele foi em Uberlândia e a gente conversando a respeito de Jesus, falou assim, ué, eu frequento uma clínica de psiquiatras espíritas lá em BH. E esse dia a gente estava conversando. O planeta Terra tem cerca de 5 bilhões de anos. Antes do planeta Terra ser constituído, Jesus já era o Cristo do planeta. Observemos, gente. Antes do planeta Terra ser constituído, há cerca de 5 bilhões de anos, Jesus, na condição de Cristo do planeta Terra, já cuidava da sua organização, do seu planejamento para nos receber, para nos acolher. É admirável. Mas eu queria agora, para a gente passar um pouquinho, quem se lembra de um desses relatos, ou de uma parábola que fosse, de um ensinamento de Jesus? Quem poderia citar um para nós? Uma das falas de Jesus. Oi. Você quer que eu leia? Acir, você tem muita memória, irmão? Cita um, Acir. Uma das falas de Jesus. Nas reflexões sobre o Evangelho que você está falando, a gente tem que lembrar o Evangelho de João, que fala assim, Pai, mostra para eles a glória que eu tenho contigo antes que esse mundo existisse. Aí, né? Já estava em comunhão muito antes do planeta Muito Terra antes de formar existir. essa escola que nós chamamos de Terra, né? Ele falou isso, Pai, mostra para eles a glória que eu tenho contigo antes que esse mundo existisse. Eu já era um Cristo. Muito bem colocado, assim. Quem se lembra? Você se lembra quando Jesus falou assim, Na olha, transfiguração também, que Jesus esteve, quando Jesus se transfigurou, né? Ele teve a presença de Moisés, de Elias, ele diz que antes de Elias e Abraão, eu já o sou. Ele já era o Cristo, muito antes. é grande demais esse escrito, não? A consonância assim, de ideia faz a gente lembrar e memorizar. A gente vê a idade do Espírito, que Jesus, quando falou, antes que Abraão fosse, eu já era. Quer dizer, aí eles naquele tempo, eles só não tem 30 anos, está falando que é antes de Abraão. Eu contava a idade dele espírito, né? Então, eu relacionando outra frase do Evangelho que relaciona com esse conhecimento, a idade do espírito, porque Deus não criou os espíritos, Deus cria sempre, né? Ele está sempre criando novos espíritos. E cada um tem a sua gênese, num dado tempo. E Jesus, um dia foi perguntar para João Batista, és tu o Cristo esperado ou nós devemos aguardar outro? Ele falou assim, nem meu filho, vem outro após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, porque antes que eu existisse, ele já existia. Um espírito muito mais antigo do que ele. João Batista falou. Primo, na carne eles eram primos. Queridos irmãos, meu reino não é deste mundo. Uma das afirmativas de Jesus. Alguém já escutou ou já leu essa afirmativa de Jesus? Bacana. Olha, só essa frase pequenininha, meu reino não é deste mundo, seria suficiente para a gente ficar aqui um dia estudando a profundidade disso. Mas vamos tentar resumir.
O pastor falou uma coisa importante. Jesus nunca falou para porcos. Daí um entendimento muito deturpado, muito distorcido dos ensinamentos de Jesus. Ele deixou claro nesse momento que ele veio, a sua mensagem é muito maior do que meramente berço e túmulo. A sua mensagem, ela não caduca, ela não prescreve, ela é atemporal. E ele veio falar para espíritos, sempre. Até em analogia, a gente passa para uma outra fala de Jesus. Se alguém te bater numa das faces, ofereça... Ah, você está treinadinho. Essa também é uma fala que a gente conhece, não é? Pois é. Do ponto de vista do corpo físico, o que significaria isso? Se alguém te bater do lado esquerdo, vira o outro rosto e fala, dá um tapa daqui. Não seria incoerente? É incoerente, mas do ponto de vista do espírito, essa fala é muito mais profunda. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. A face, ou que você não está habituado a oferecer, que é da compreensão e da tolerância e do perdão. A outra, gente, não é aquela que a gente usa no dia a dia, é a outra. Ou a face que o outro não está habituado a perceber, a receber. É nesse aspecto que Jesus fala, não é para corpos, é para espíritos. Sempre. Tem uma outra fala de Jesus. Perdoar até 70 vezes, 7, cada ofensa. Não é? Aí eu lembro do Chico. O Chico dizia assim, que um dia foi procurado por uma senhora. Ô Chico, graças a Deus, Chico, eu não preciso. Eu sei que aqui não acontece isso, mas do trevo de Biá pra lá, gente, a mulher chegou pro Chico, Chico, graças a Deus, eu vi que agora eu não preciso de perdoar aquele estrupício do meu marido mais, Chico. Eu li lá no Evangelho que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Eu fiz a conta da 490 vezes. Eu já perdoei cada danado mais de 1000. Então não preciso mais perdoar. Chico falou assim, minha irmã, Emmanuel está pedindo para te lembrar que é 70 vezes 7 cada ofensa. Cada ofensa. Aí a gente lembra da Alzira, né, ali de Sacramento. A Alzira disse que um dia recebeu a senhora. Bom, será se não for a mesma, hein? Que saiu do Chico foi na Alzira. Porque o Chico não falou que ela queria escutar, né? Falou, vou lá na Alzira, de certo, né? Aí ela foi lá na Alzira. Aí ela pegou e falou assim, nossa, meu marido desencarnou. Graças a Deus! Eu não preciso mais de tolerar. Eu tolerei a vida inteira. Graças a Deus! Acabou! Nunca mais eu vou nascer de perto dele. Aí a Alzira falou assim, minha irmã, você vai nascer, porque nessa você veio aprender a tolerar, e na próxima você veio para aprender a amar. Então é melhor a gente aprender agora, né? Sabe lá o que espera da gente, pra gente aí, né? Meus queridos irmãos, são tantas as falas de Jesus que a gente poderia trazer aqui. As bem-aventuranças, o sermão da montanha, conforme o irmão Noé colocou aqui no início, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, porque eu vos aliviarei. Gandhi, que não era cristão, teve a oportunidade de um dia fazer a seguinte afirmativa: se perdessem todos os ensinamentos religiosos do mundo e se preservasse só o sermão da montanha, nada estaria perdido. Olha a profundidade desse ensinamento de Jesus. Podia perder tudo de todas as religiões do mundo, mas se só o sermão da montanha fosse preservado, queridos irmãos, é a mesma coisa de não ter se perdido nada. Pois bem, a respeito disso que a gente citou aqui, e outras tantas falas de Jesus, eu acho que dá para concordar que todos nós ou já ouvimos ou já lemos isso em algum lugar de alguma forma, não é isso? Todo mundo concorda? Então dá para a gente concordar que nós conhecemos Jesus? Não é? Nós conhecemos Jesus por intermédio das suas biografias. Porque, olha, gente, nós já temos contato com o Evangelho de Jesus há várias existências. Noutros, de repente,
Noutras denominações religiosas, certamente, de repente, essa é a primeira vez que nós estamos tendo contato com a doutrina espírita. Mas por intermédio de outras denominações, fatalmente já esquentamos banco de igreja aí, ó, no decorrer das nossas existências, ó, estamos falando e ouvindo a respeito do Evangelho de Jesus há muito séculos. Falta alguma coisa ainda que nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão. Pois bem, então todo mundo concordamos que nós já conhecemos Jesus? Aí vem um outro questionamento que eu queria compartilhar com vocês. Você compreende Jesus? Quem gostaria de responder para nós? Você compreende Jesus? Agora a coisa começou a arrochar, não começou? Trouxe alguns exemplos para a gente refletir. De espíritos que conheceram Jesus. Um dos grandes exemplos é Paulo, que enquanto Saulo não conhecia Jesus, ou melhor, não compreendia Jesus, apesar de conhecê-lo pelos seus feitos da época, pelos relatos. Mas quando ele conheceu, verdadeiramente compreendeu, ele transformou-se tanto que mudou até de nome. E ele se tornou o grande convertido de Damasco e do Evangelho, a ponto de, no momento da sua existência física, poder afirmar: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Ele compreendeu perfeitamente a proposta de Jesus para a libertação dos espíritos e se pôs a divulgar os ensinamentos de Jesus. Outro grande exemplo de espírito que compreendeu Jesus é Maria de Magdala. Nas palavras de Divaldo Pereira Franco, teve o ventre varado mais de 1000 vezes. Uma mulher que para a época tinha tudo que o mundo poderia lhe oferecer: sedas, perfumes, cuidados, joias, facilidades, poder, acesso, dinheiro. No entanto, tinha um vazio existencial que nada disso conseguia preencher. Um dia ficou sabendo que ali nos arredores onde vivia, passaria por ali um nazareno. E ela teve a ação, a vontade de ir ter com Jesus. Quando conheceu Jesus, transformou-se, doou todos os seus pertences e foi morar com aqueles que, à época, eram os abandonados de então, no Vale dos Imundos. Foi cuidar dos leprosos. E no momento da sua existência, gente, lá adiante, quando ela foi avistar-se no espelho, ela percebeu então que a lepra tinha invadido toda aquela pele que antes era muito bem cuidada, e ela viu sinais de lepra no seu próprio corpo. O que aconteceria com nós se isso nos ocorresse hoje? Eu imagino que de repente dá diferente da atitude dela. Ela se felicitou. Que bom! Agora eu já sou completamente igual aos meus irmãos. Ela já praticou o que Noé leu ali no Evangelho, ó. Ela não se elevou, pelo contrário, ela procurou se nivelar num aspecto de humildade, que é o que verdadeiramente eleva o espírito até Jesus. Nesse momento ela sentiu-se nivelada. Que bom, agora já não tem mais nada que separa eu e meus irmãos, já somos iguais. E nós poderíamos citar tantos outros espíritos. Vamos pegar exemplos mais próximos aqui de nós. Vamos lembrar de Eurípides Barçanufo, o espírito que viveu ali no Sacramento. Eurípides, entre tantos feitos, tem um dos seus relatos que a gente admira bastante. Tem uma fala dele que assim ecoa na nossa alma o tempo inteiro: o espírita não tem o direito de engrossar a fileira do desalento, sem cobrar nada de ninguém, mas ele deixa claro que nós temos, queridos irmãos. Vamos aproveitar até o momento de hoje. Nós temos tanta informação que as informações, por serem sensatas, embasadas,
já nos acerenam tanto o espírito que nós não estamos aqui para sofrer, não, nós estamos aqui para progredirmos, para avançarmos, para aprendermos. E no aspecto que nos traz aqui com relação às cartas, queridos irmãos, eu fico imaginando os nossos irmãos pertencentes a outras religiões, ou que não tem essa crença na continuidade da vida. Me lembro até de uma amiga lá de Jataí, Goiás. Um dia ela é evangélica, uma amiga que a gente estima bastante. Me chamou um dia e falou assim: Wellington, me explica como é esse negócio da sua religião. Não acaba? Eu falei: me explica, Eudinei, como é na sua religião. Eu falei: lá funciona assim. Morreu, acabou. Eudinei, vamos entender melhor. Uma mãe que só fez o bem aqui na terra, para onde ela vai? Ah, é fácil, ela vai para o céu. Para toda a eternidade, para toda a eternidade, ué. Então tá, ela vai para o céu, vai viver em felicidade agora. Isso. Essa mãe teve 2 filhos. Ela conseguiu colocar no caminho certinho, foi igual a ela. Esse filho vai morrer. Aonde ele vai? Ah, vai para o céu, vai ficar junto com a mãe dele. Beleza, né? E o outro, Edné, por mais que o tratamento dela tenha sido igual, mas ela não conseguiu botar no caminho. Ele falhou, ele errou bastante. Para onde ele vai? Ah, isso aí, coitadinho, vai para o inferno. Talvez o purgatório, mas ele vai para o inferno. Edné, e a mãe dele está onde? Ah, está lá no céu. Edné, que paz que a mãe vai ter assistindo o filho lá no inferno na eternidade? Nos parece insensato, Edné. Não vai ter uma oportunidade para esse filho, para essa mãe? Que amor que é esse que termina com a morte do corpo físico? Que Deus é esse, Eudinei, que não dá uma outra oportunidade? Que vem a doutrina espírita e mata, literalmente mata a morte. Vem as vozes, vem os pensamentos aqui através do lápis, nos dão notícia. Eu não morri. Vamos nos rever, vamos nos reencontrar, nos dar notícia de, olha, estive com você em tal lugar, enfim. Olha que bênção que é a doutrina espírita, por conta de fatos como esses e outros tantos que Eurípides nos afirmou. O espírita não tem o direito de engrossar a fileira do desalento. E olha que ele não circunscreveu isso a uma ou outra parte da vida. É em todos os momentos, porque a doutrina espírita, ela lança claridade sobre todos os fatos da vida bem sabidos. Mas um dos fatos de Eurípides que nos chama a atenção é aquele, quando ele, fora do corpo físico, desdobrado, avistou ao longe uma figura de costas chorando. E ele sentiu-se magneticamente atraído por aquele ser. E ele foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Quando chegou perto o suficiente, viu que era Jesus. E que Jesus chorava. E ele teve um ímpeto que foi secar as lágrimas do mestre. Meu Senhor, mas por que chora? Ah, eu já sei. O Senhor chora por causa daqueles que ainda não te conhecem no planeta Terra e fomentam as guerras, a discórdia. Não, nada disso. Ah, eu já sei. O Senhor chora por conta daqueles que, não te conhecendo nem os seus ensinamentos, se dizem ateus e fomentam o materialismo na terra. Não, meu filho, nada disso. Eu choro justamente por conta daqueles que me conhecem os meus ensinamentos, mas não os compreendem e não os praticam. Por esses eu choro. E Eurípides imediatamente retornou ao corpo físico e continuou o seu trabalho agora com muito mais afinco, sem exaustão, continuou trabalhando até hoje. Tão logo desencarnou, abonado por Santo Agostinho de Hipona e São Vicente de Paula, fundou no plano espiritual o Nosocomio Esperança para atender os religiosos que não conseguiram praticar os ensinamentos de Jesus por falta de compreender. Falhamos. Principalmente, sobretudo, os espíritas. Tem um livro da irmã Sidifo, Livros de Esperança. Eu lembro que um dia eu estava no ônibus de Uberlândia, já está lendo esse livro, né? E ele dá relatos assim de um casal de pessoas que passam por tratamentos
lá no Hospital Esperança, que é dirigido por Eurípides, e tantas almas nobres que estão ali. Aí eu comecei a chorar, me emociono, eu falo que eu sou o maior chorão de verdade. Me emociono com facilidade. Aí pensei comigo assim, meu Jesus, quando eu desencarnar não tem jeito, eu vou pro Hospital Esperança mesmo. O Divaldo fala assim que mentor espiritual sempre aparece na hora errada. Aí surgiu uma amiga espiritual e falou assim, meu filho, se você quer ir para lá, então você está para trabalhar muito para você ter médico. Para ir ser acolhido no hospital espiritual, a gente tem que ter médico, querido. É por aí mesmo. Bom, Chico Xavier, um dos espíritos também que conhecem e que compreendem Jesus. Entre tantos os ensinamentos de Chico, alguém quer lembrar de um, quer comentar um dos ensinamentos de Chico? Ramiro Gama, tem tantos fatos da vida dele, né? Um dos casos. Tem uma fala do Chico que me chama muita atenção. Eu desconheço o desânimo. Gente, poder afirmar isso não é para qualquer um mesmo. Eu desconheço o desânimo. Não é para qualquer um. O Chico, quando ele recebia cuspidas, escarradas no rosto, ele simplesmente olhava assim para cima, enquanto ele olhava para cima, ele já ia limpando o rosto. Parece que está chovendo. Limpava a cuspida ou escarrada no rosto. Parece que está chovendo. Nós lembramos da dona Maria Modesto Cravo, né, que fundou lá em Uberaba, o Sanatório Espírita. Tem uma historinha dela que é um ensinamento. Tinha uma vizinha que no dia do aniversário da dona Maria Modesto Cravo, ela era uma combatente da doutrina, uma oponente da doutrina espírita e da dona Maria Modesto Cravo. No dia do aniversário da dona Maria Modesto, ela pegou um vaso de porcelana, defecou dentro do vaso e fez um belíssimo embrulho de presente e mandou para ela de presente. Isso é o que você merece no seu aniversário. A dona Maria Modesto abriu, limpou e lavou, e aí guardou. No dia do aniversário da vizinha, ela mandou de volta. Devolveu. Mas você sabe como que ela devolveu? Com uma flor plantada dentro do vaso, escrito assim, isso é o que você merece. Com o seu presente, eu lavei, plantei uma flor, e como que estava dentro do vaso, eu adubei a flor para te devolver o presente que você me deu. Esse espírito compreendeu Jesus, querido Jesus. Ele não revidou mais nada. Ele transformou aquilo numa atitude bacana, cristã. Vamos voltar um pouco mais no tempo, a gente vai até lembrar de Eurípides novamente.